O turno da tarde sempre foi um momento tranquilo para Laís. Como garçonete de 29 anos, ela trabalhava no Pops Café, um pequeno estabelecimento localizado em uma área pacata da cidade. O ambiente era sempre o mesmo, aposentados locais se reunindo para saborear uma xícara de café e compartilhar lembranças. Nada mais do que uma rotina previsível, um refúgio silencioso onde os dias passavam lentamente, sem grandes surpresas. Mas, naquela noite, tudo mudou. Quando o sino da porta tocou, Laís olhou para a entrada e se deparou com uma cena que jamais imaginaria em um lugar como aquele. Era Elon Musk, o magnata da tecnologia, entrando como se fosse mais um cliente comum. Ela ficou paralisada por um instante. Como alguém tão conhecido poderia estar ali, em um café tão simples e remoto? Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo, e o choque foi imediato. Ele parecia exausto, como se tivesse vivido uma maratona de compromissos, mas ainda assim, carregava aquele olhar de confiança inabalável. Seu rosto, embora familiar, parecia mais vulnerável naquele cenário. A presença de Elon Musk atraiu todos os olhares no local, até mesmo dos habituais que, por um momento, esqueceram suas conversas. Os cochichos começaram, e Laís sentiu o peso das expectativas dos outros clientes sobre ela. O que ela faria? Como trataria aquele ícone mundial? Você já se perguntou o que faria se encontrasse com uma figura tão poderosa e controversa em seu lugar de trabalho? Como reagiria se tivesse a oportunidade de servir uma pessoa que, para muitos, é sinônimo de progresso e inovação? Por mais admirável que fosse, a presença de Elon Musk não era apenas um momento de maravilhamento. Ele representava algo mais, algo que podia gerar tanto admiração quanto animosidade. E quem teria coragem de defender alguém como ele, em um ambiente tão pequeno e simples? O que você faria no lugar da Laís? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes como essa. Laís, ainda se recuperando da surpresa, respirou fundo e foi até a mesa dele. Colocou o melhor sorriso que conseguiu e, com um tom suave, perguntou: "O que posso te oferecer esta noite?" Ele pediu um café preto, e talvez uma fatia de bolo, algo simples, que contrastava com a magnitude de sua figura. Quando Laís voltou ao balcão para preparar o pedido, sentiu os olhares pesando sobre ela. Os murmúrios aumentaram, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Afinal, quem seria ela para servir alguém como Elon Musk? O peso da situação era real, e Laís estava consciente disso. Ela preparou o café com o máximo de cuidado, acompanhando com uma fatia de torta de maçã. A esse ponto, ela tentava manter o foco, lembrando-se de que ele era apenas mais um cliente. A ideia de tratar todos de maneira igual parecia a melhor forma de lidar com aquilo. Quando voltou até a mesa dele, ela o encontrou olhando pela janela, absorto em seus próprios pensamentos. Ele agradeceu e tomou um gole de café, ainda com o olhar distante. Laís ficou em silêncio por um momento, observando de longe, quase como se estivesse invadindo seu espaço pessoal. Um homem tão grande, tão imerso em suas próprias questões, e ela, ali, fazendo o simples trabalho de sempre. Mas, ao mesmo tempo, Laís não conseguia deixar de pensar que talvez, por mais poderosa que fosse sua imagem, ele também fosse humano. Todos precisavam de um momento de paz, não é mesmo? E ele, por mais que fosse a figura pública que todos conheciam, naquele café era só mais um ser humano buscando algum tipo de refúgio. A ideia de alguém como Elon Musk, cercado de tanta tecnologia e atenção, ter escolhido aquele lugar pequeno e tranquilo para se esconder, a fez sentir uma estranha simpatia por ele. Talvez fosse um dia cansativo. Talvez ele estivesse buscando um pouco de silêncio para pensar em sua próxima grande ideia, sem os holofotes e as críticas de todo mundo. No entanto, Laís logo percebeu que nem todos compartilhavam da mesma visão. Ela percebeu que, apesar da calmaria do local, a tensão estava começando a se espalhar. Frank, um dos habituais do café, conhecido por suas opiniões diretas e sem rodeios, levantou-se e caminhou até a mesa de Elon. Laís ficou apreensiva. O que ele diria? Sabia que Frank, embora uma boa pessoa, não tinha filtro algum. Ele não hesitaria em expor suas ideias. Ela olhou para o rosto de Elon e viu que ele parecia se preparar para o confronto. Frank, com sua voz rouca e firme, fez a primeira pergunta. "Você não é o cara que ajudou a fundar o OpenAI?" Elon, sem hesitar, respondeu.
Sim, estive envolvido nos primeiros dias. Frank não parecia impressionado. Ele cruzou os braços e lançou uma nova provocação. E agora, você está criando a sua própria inteligência artificial? Porque, Elon, não deu certo no OpenAI e agora quer tomar conta de tudo? A pressão no ar aumentou, e Laís podia sentir a tensão. Elon suspirou, colocando a xícara de café sobre a mesa e respondeu com calma. Eu me preocupo com a direção que o OpenAI está tomando. Acho que a inteligência artificial deve ser alinhada com a verdade, não com interesses ocultos. Por isso fundei a Chai, para construir algo mais transparente, mais focado nos fatos. Frank bufou, claramente cético. Claro, você só está cuidando de si mesmo. Não conseguiu controlar o OpenAI, então agora está fazendo a sua própria inteligência artificial, com mais poder e dinheiro. É só isso, não é? Laís sentiu um nó na garganta. Algo estava errado ali. Elon parecia tranquilo, mas seus olhos indicavam uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver. Ele estava acostumado a ser criticado, mas naquela atmosfera íntima e pequena, algo parecia afetá-lo mais profundamente. Elon continuou, na verdade, não se trata de poder ou lucro. A inteligência artificial é uma das ferramentas mais poderosas que temos, e não quero olhar para trás e ver que não fiz tudo o que podia para mantê-la sob controle. A resposta de Elon fez Laís refletir. Ela sabia que ele não era perfeito. Sabia das controvérsias em torno de suas ações, mas também via que ele não era simplesmente egoísta. A tecnologia avança, e Elon estava tentando moldá-la de maneira responsável. No entanto, os murmúrios ao redor aumentaram, e ela sentiu uma leve raiva se formando dentro de si. Porque as pessoas não conseguiam enxergar o lado positivo dele. Aquele homem estava tentando fazer algo importante. Não pode apenas descartá-lo como egoísta, pensou ela, e não resistiu. Foi até a mesa de Frank, interrompendo o fluxo da conversa. Sua voz saiu firme, mas um tanto nervosa. Olha, sei que nem todos concordam com o que ele está fazendo, mas não podem simplesmente desprezá-lo assim, disse ela. Todos a olharam com surpresa, e Frank levantou uma sobrancelha. Este é um homem que não apenas investiu no espaço e na tecnologia, mas também tem uma fundação que apoia hospitais e crianças doentes. Eu li sobre isso, ela disse, com mais convicção. Quando se trata de inteligência artificial, a tecnologia avança, gostemos ou não. O fato de ele estar tentando criar algo mais seguro, mais transparente, já é um grande passo. Ao terminar, Laís olhou para Elon, que a observava com um brilho de surpresa, talvez até de gratidão. Ela nunca imaginou que alguém como ele, tão distante de sua realidade, fosse olhar para ela dessa maneira. Ela, uma simples garçonete, tinha defendido um homem que o mundo inteiro amava odiar. E, naquele momento, ela sentiu algo se quebrar dentro de si, um peso se levantando, uma confiança nova nascendo. O fato de que ele estava tentando melhorar algo que já existia não significava que ele estivesse apenas atrás de dinheiro. Para Laís, a inovação nunca foi sobre isso. Era sobre encontrar maneiras de fazer as coisas de forma melhor, mais eficiente, mais humana. E foi isso que ela tentou transmitir naquele momento, com toda a força de suas palavras. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, como se todos estivessem refletindo sobre o que ela acabará de dizer. Alguns pareciam surpresos, outros, ainda com expressões céticas, não pareciam convencidos. Mas Laís sabia que, pelo menos por um breve momento, ela havia lançado uma semente de dúvida. Será que eles estavam vendo Elon de forma justa? Será que ele merecia tanto julgamento? Ou seria ele, na verdade, alguém tentando fazer o que era certo? Ela conhecia aqueles clientes há anos. Tinha servido café e tortas, rido de suas piadas, ouvido suas histórias. Mas naquela noite, sentia-se como uma estranha. A tensão no ar era palpável, e ela sabia que suas palavras iriam mudar algo ali. Sua defesa de Elon Musk não foi só sobre ele. Foi sobre o que ela acreditava, sobre lutar por algo que você acha certo, mesmo que o mundo ao seu redor não compreenda. Mas a resposta dos outros, em especial de seu chefe, foi rápida e implacável. Quando o Sr. Smith saiu do fundo do café, sua expressão fechada e tensa era tudo que Laís precisava para saber que o peso da situação havia se tornado real. Laís, posso falar com você um momento?
O tom cortante na voz dele fez com que seu estômago se revirasse. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, e não era bom. Eu só estava defendendo o Sr. Muskie, ela disse, quase num sussurro, tentando se justificar, mas ainda com um leve desafio na voz. O Sr. Smith não a deixou continuar. Ele olhou ao redor para os clientes habituais, alguns dos quais balançavam a cabeça em desaprovação, e suspirou. Laís, eu aprecio sua paixão, mas nossos clientes habituais são a base deste lugar. Não podemos nos dar ao luxo de discutir sobre... Bem, qualquer cliente, seja uma celebridade ou não. Laís sentiu um peso imenso cair sobre ela. Mas, Sr. Smith, eu não estava discutindo. Tentou argumentar, mas ele a interrompeu, levantando a mão de forma autoritária. Já tomei minha decisão, ele disse, com um tom definitivo. Acho que será melhor encontrarmos outra pessoa para ocupar seu lugar. Pode ficar mais alguns dias até que eu encontre um substituto, mas depois disso, é melhor começar a procurar outra coisa. As palavras dele atravessaram Laís como facas afiadas. O café, seu refúgio, sua rotina acolhedora, estava sendo arrancado dela de uma maneira que ela não imaginava. E tudo por ter se colocado de forma tão vulnerável, tentando fazer o que acreditava ser certo. Ela olhou para os outros clientes, que observavam em silêncio, alguns rindo discretamente, claramente entretidos pelo drama que se desenrolava. O rosto de Laís corou, e ela sentiu uma pontada de humilhação. Seus olhos se encheram de lágrimas, e, por mais que tentasse disfarçar, sabia que seus últimos dias no Pops Café seriam uma tortura. Olhares desconfortáveis, cochichos atrás das cortinas, e a constante sensação de rejeição a acompanhariam até o fim. Ilon, que tinha escutado tudo em silêncio, se levantou de sua cadeira. Ele olhou para Laís, com uma expressão que misturava gratidão e pesar. Ele entendia. Obrigado por me defender, Laís, disse ele com um tom suave, mas firme. Mas não quero ser a razão pela qual você perde o seu emprego. Ele fez uma pausa, como se refletisse sobre suas palavras, e então continuou, vou embora agora. Laís sentiu uma onda de gratidão misturada com uma dor insuportável. Ela não sabia como reagir, mas o simples fato de que ele compreendia seu gesto a tocou profundamente. Ela fez um leve aceno de cabeça, tentando manter o controle, mas seu coração estava pesado enquanto ele se virava para sair. O sino acima da porta soou novamente, ecoando o fim de uma noite cheia de reviravoltas. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laís sentiu cada olhar sobre ela, e, por um breve momento, desejou poder desaparecer naquele espaço. Mas a realidade era cruel. O que ela acreditava ser certo tinha um preço, e aquele preço estava sendo cobrado. No dia seguinte, Laís entrou no Pops Café com o coração pesado. Ela sabia que seus dias ali estavam contados. O chefe dela já havia tomado sua decisão, e ela tinha sido dispensada. Mas o que mais a inquietava era o olhar dos clientes habituais. Como ela enfrentaria os olhares curiosos, desconfiados, até mesmo os de julgamento? O incidente da noite anterior era algo que não poderia ser apagado, e ela não sabia como encarar o dia. A manhã passou lentamente, e o fluxo de clientes aumentou, mas Laís se manteve ocupada com os pedidos, tentando se concentrar apenas no trabalho e evitar qualquer contato visual prolongado. Ela não queria enfrentar os olhares, mas o destino parecia tê-la forçado a isso. Justo quando o movimento começava a diminuir, o sino da porta soou mais uma vez. Ela levantou o olhar automaticamente, e seu coração deu um salto. Lá estava Elon Musk novamente. Ele entrou com uma expressão tranquila e um sorriso discreto. Os murmúrios começaram imediatamente entre os clientes. Alguns pareciam surpresos, outros visivelmente incomodados com sua presença. Elon escolheu a mesma mesa perto da janela, como na noite anterior, e Laís, com as mãos ligeiramente trêmulas, se dirigiu até ele. Ela colocou a xícara de café e a fatia de torta de maçã à sua frente, tentando esconder a tensão no corpo. Obrigada por voltar, ela disse baixinho, ainda sentindo constrangimento pela situação. Elon a olhou com uma leve expressão de compreensão. Obrigado pelo café, respondeu ele, tomando um gole da bebida quente. Laís tentou voltar para o balcão, mas não conseguia ignorar sua presença. Ele estava ali, em um lugar simples e comum,
e isso fazia com que o caos de sua vida parecesse mais distante. Mas o Sr. Smith, seu chefe, estava nervoso, andando de um lado para o outro, e Laís podia ver a expressão tensa no rosto dele. Parecia que a situação não estava longe de explodir novamente. Após um tempo, Elon levantou o olhar e acenou para Laís, indicando que ela se aproximasse. Laís respirou fundo e caminhou até ele, seu coração acelerado. Laís, eu queria agradecer de novo pelo que você fez ontem à noite, disse Elon, com uma mistura de seriedade e calor na voz. O que você fez foi incomum. Poucas pessoas teriam se levantado para me defender da forma como você fez. Ela baixou o olhar, um sorriso leve no rosto. Apenas disse o que pensava. Não achei justo que te julgassem sem conhecer toda a história, respondeu ela, sentindo a sinceridade em suas palavras. Elon a observou com mais curiosidade, inclinando-se levemente para a frente. Já pensou em trabalhar com algo diferente? Perguntou ele, um brilho nos olhos que Laís não conseguiu decifrar de imediato. Bem, sim, mas não tenho muitas oportunidades por aqui. Este trabalho é o que conheço há anos, ela respondeu, sentindo a conversa tomar um rumo inesperado. Elon assentiu, como se compreendesse. Depois do que aconteceu ontem à noite, fiquei pensando sobre o que você fez. Conversei com minha equipe, e temos algumas vagas na nossa fundação. Poderíamos precisar de alguém como você. Alguém que se importe o suficiente com as pessoas para falar quando for necessário. Laís piscou, sem ter certeza se havia ouvido direito. Está dizendo que... Ela começou, sua voz quase inaudível. Elon sorriu, inclinando a cabeça de leve. Estou dizendo que gostaria de te oferecer um emprego. Não será algo glamouroso, mas acho que você se encaixaria bem conosco. E quem sabe, pode ser o começo de algo maior. Laís estava em choque. Ela mal podia acreditar no que acabará de ouvir. Receber uma oferta de trabalho de uma das figuras mais influentes do mundo parecia surreal. Sério? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Sério, respondeu Elon com um sorriso. Diga que sim, e minha equipe cuidará do resto. Laís não conseguiu conter o sorriso. Sim, sim, adoraria. O café estava em completo silêncio. Os clientes observavam em choque, e até o Sr. Smith ficou paralisado atrás do balcão, sem saber o que fazer ou dizer. Elon terminou seu café, se levantou e estendeu a mão para Laís. Obrigado, Laís. Nos vemos em breve. Minha equipe entrará em contato com você. Laís apertou sua mão com firmeza, seu sorriso iluminando o ambiente. E quando ele saiu, a porta se fechando atrás dele, Laís soube que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Às vezes, defender o que é certo não apenas custa algo, mas também abre portas que você jamais imaginaria. Se essa história te tocou, não deixe de compartilhar com seus amigos. Quem sabe você não inspira alguém a fazer a diferença no mundo, assim como a Laís. E se você quer mais conteúdos emocionantes e inspiradores, é só clicar no botão de inscrição e ficar por dentro de tudo que preparamos para você. Até a próxima!